Sair do Brasil vai te custar caro. E eu não tô falando de dinheiro. Quando eu decidi migrar, eu descobri que existe um preço a ser pago muito mais alto do que a gente imagina. E esse preço não é financeiro. Esse preço, muitas vezes, é psicológico e humano. Porque quando a gente vê alguém que saiu do Brasil para ir morar fora, isso sempre vem associado à ideia de que a pessoa venceu na vida, ou de que agora ela vai vencer. Que as coisas na vida dela vão melhorar, e tudo vai ser lindo, e tudo vai se resolver. Mas o que ninguém vê, o que ninguém presta atenção, e o que ninguém te fala quando tu quer recomeçar a tua vida em outro lugar, é exatamente isso. Que é um recomeço. E antes das coisas começarem a dar certo, elas vão dar errado. Mas muito errado. Vai ser uma merda no começo. Tu vai se perguntar por que tu foi inventar tudo isso. Por que eu fiz isso comigo mesmo? Por que eu me coloquei aqui? Porque recomeçar é começar do zero, né? É começar de baixo. E começar de baixo nunca é fácil. Ou glamuroso. Não vem pronto. E não existe manual. Cada um cria suas experiências da forma que acha melhor. E eu tô aqui pra dizer que se teu sonho é sair do Brasil, vai. Pelo amor de Deus, só vai. Mas vai sabendo que não vai ser um conto de fadas. Vai ser um recomeço. E recomeçar vai te ensinar muitas coisas. Porque tu vai estar basicamente aprendendo a começar do zero. Em um local completamente novo, onde tu não tem nenhuma referência, mas onde as pessoas também não têm nenhuma referência sobre ti. Nem pessoal, nem profissional. Tu não é mais o filho, neto ou o amigo de fulano. Tu não é mais o advogado, o médico, o CEO, sei lá. Tu é só o estrangeiro, no país dos outros. E isso pode até estar soando desanimador para ti agora. Mas olhando por outro lado, pode ser um presente. Pode ser um belo de um convite a começar do zero. A se permitir fazer e viver coisas novas. E nesse processo todo, tu vai se perder. Porque como eu disse, tu não é mais o parente ou amigo de ninguém. Tu não é mais a tua profissão que tu desempenhava no Brasil. Agora tu é um novo projeto em fase inicial. Uma nova pessoa em um novo país, talvez com um novo trabalho, que fala uma nova língua e com um círculo social completamente novo. E quanto antes tu conhecer e reconhecer essa nova pessoa que tu se tornou, melhor, porque isso vai te fortalecer emocionalmente e vai evitar que tu entre em furadas. Eu mesma caí em muitas furadas e situações ruins por pura vulnerabilidade emocional. Mas além disso, sair do país vai te ensinar a ter coragem, ou no mínimo te mostrar que tu já tem essa coragem. Porque fazer coisas novas é assustador, dá medo. E mudar de país então é sair completamente da tua zona de conforto. Mas apesar de dar muito medo, isso também traz um sentimento de capacidade, sabe? De pensar, putz, se eu fui capaz de fazer isso, se eu fui capaz de abandonar tudo, de deixar tanta coisa para trás, segurança, conforto, estabilidade, e me jogar em algo completamente novo, e resolver perrengue atrás de perrengue em um lugar desconhecido, porque eles vão chegar e não vão ser poucos. Então, cara, eu sou capaz de tudo. E pela primeira vez tu começa a se admirar. Pelo menos pra mim, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente me admirei como pessoa. E pensei, meu Deus, eu sou muito corajosa. Porque se eu dou conta de ir para um lugar completamente novo, aprender tudo do zero, recomeçar do zero,
sem nenhum contato, sem networking, sem referências, e dá conta de resolver um par de BOs, como burocracia, documentação, trabalho, estudo, vida cotidiana, tudo isso ao mesmo tempo e em outra língua. Uma língua que eu não domino. Então, o que eu não sou capaz de fazer? Sabe? Tu meio que vira teu próprio super-herói, teu próprio ídolo, teu próprio fã. E no meio disso, é claro que tu também vai se tornando uma pessoa muito mais responsável. Porque lidar com tudo isso que eu falei exige responsabilidade. E agora tu é teu próprio adulto. E pior, sem teus adultos Pro Premium Plus, que são teus pais, ou a tua rede de apoio, por perto. Agora é só tu por ti mesmo. E isso exige muita responsabilidade. Porque tu tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tem que ir lá e resolver as coisas. Porque não tem como terceirizar isso. Não tem ninguém para resolver por ti. E muitas vezes vai ser muito chato. E eu não tô falando só de coisas complexas ou grandes como burocracia, por exemplo. Não, eu tô falando de coisas simples também. E pequenas. Como ir no mercado, comprar comida, lembrar de descongelar a carne para ter o que almoçar, fazer um exercício físico para não pegar uma gripe a cada mês, porque tua imunidade tá uma droga, porque tu não fez um exercício, não se alimentou direito, não pegou sol, não bebeu água, coisas básicas, sabe? Mas que muitas vezes a gente deixa de fazer, simplesmente porque não tem uma pessoa, que geralmente é nossa mãe, falando isso no nosso ouvido o tempo todo. Ou pior ainda, entregando tudo de mão beijada pra gente. E é a partir dessas pequenas coisas que tu realmente aprende a valorizar as pessoas e as relações verdadeiras da tua vida. Como tua família, teus amigos. É na falta, sabe? Porque agora não existe mais a casa da mãe, da avó, para passar o fim de semana, os amigos para dar rolê. Agora tua família tá lá longe. E teu novo círculo de amizades vai ter que ser construído. De novo, do zero. E que cansativo que é isso, né? Construir relações do zero dá muito trabalho. E muitas vezes a gente nem quer. Muitas vezes tudo que a gente quer é ficar com os amigos que a gente já tem, com as pessoas que já estão na nossa vida, sem colocar mais ninguém nela. Mas é necessário, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos bichos sociáveis. E é claro que tu pode e vai continuar sendo amigo da tua galera do Brasil. Mas tu precisa de gente no teu entorno, no teu cotidiano, presencialmente. E ainda assim, mesmo que tu continue mantendo contato com as tuas amizades do Brasil, eu tenho uma notícia triste para te dar. Alguns amigos não vão ficar, ou muitos. No meu caso, foram muitos, pelos mais diversos motivos. Mas algumas amizades simplesmente vão acabar, porque não faz mais sentido. E como dói, né? Eu fiquei quase um ano inteiro sofrendo com isso, remoendo muito, até entender que soltar e deixar ir essas conexões, que na verdade já nem existiam mais, me deixariam muito mais leve. Mas a gente se culpa, porque de certa forma, tu que foi embora e abandonou, entre aspas, tudo. Isso acontece em relação à família também. E sei lá, é tão ruim lidar com o sentimento de que a culpa pelos afastamentos é tua. Porque na tua cabeça, tu foi egoísta o suficiente indo embora e pensando só no que tu queria. Mas isso é outro assunto. E falando em ir embora, a saudade também vai ser um sentimento constante. Da tua antiga vida, do teu antigo eu, das pessoas, é claro, dos teus animaizinhos de estimação, se tu tiver,
da comida, da cultura, de lugares, do idioma. O idioma, inclusive, para mim não foi nada fácil. Era o maior responsável pelo meu sentimento constante de frustração, porque eu mudei de país sem ser fluente. Na verdade, sem saber o outro idioma. E a sensação de não conseguir se comunicar, de não conseguir se expressar em outra língua, era muito frustrante. Principalmente nesse momento onde tu não conhece ninguém, tu não tem rede de apoio, tu precisa fazer novos amigos e criar novas conexões. E não conseguir se expressar em outra língua é muito frustrante. Era muito frustrante o tempo todo. Porque a comunicação é a chave para tudo, para criar qualquer conexão. E não conseguir se comunicar é um pouco desesperador, ou muito. Mas isso também ensina a resiliência de errar, de entender que, na prática, aprender e começar algo novo é se colocar na posição de errar, de entender que errar é um processo natural dentro do caminho de aprendizagem e que vai acontecer muitas vezes antes de tu se tornar bom em algo. E o sentimento de frustração vai vir outra vez. Mas com o tempo tu começa a entender esse ciclo de começar algo novo, errar, se sentir a pessoa mais burra do planeta, errar de novo, se perguntar o porquê inventou de começar tudo isso, errar mais uma vez, prometer para si mesmo que não vai mais fazer isso, que não vai mais inventar nenhuma coisa muito complexa e, por fim, aprender. Até tu querer começar outro projeto novo, de novo, e recomeçar esse ciclo mais uma vez. Porque acho que é isso. Toda essa história de sair do país e morar fora, na verdade, é sobre sair da tua zona de conforto e das coisas que já eram conhecidas para ti. E depois que tu faz isso tantas e tantas vezes, com a língua, a cultura, as amizades, as burocracias, esse sentimento de recomeço, e mais do que o sentimento, essa ação de simplesmente ir e fazer, começar, se torna algo normal, quase que um hábito, que quando tu não faz, quando tu não se desafia, quando as coisas já começam a ficar conhecidas demais, cotidianas demais, tu sente falta. E acaba se jogando em algo novo, mais uma vez. Então, acho que no fim tu se agradece por isso, por ter tido a coragem, por ter ido mesmo com medo, por colocar 100% da tua energia em criar uma nova vida e aprender tudo de novo, mas também, e talvez principalmente, por poder dizer com orgulho que tu verdadeiramente, genuinamente se admira. Porque, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu reconstruí e depois de tudo que isso me custou, todo o esforço, toda a dedicação, todos os sacrifícios, os perrengues que ninguém viu, eu consegui, sabe? E mais do que conseguir, tem aquele sentimento de eu cresci, de verdade, porque eu tive que fazer por mim o que ninguém mais podia fazer. Eu tive que fazer sozinho, e isso não tem preço. E isso te dá a sensação de ter crescido 5 anos em um. E no final, tu se agradece por ter sido corajoso e por ter dado o primeiro passo. Então, por isso eu te digo genuinamente que sair do Brasil custa caro, mas é um preço que se tu pagar, tu não vai se arrepender.